Boa tarde, pessoal. Estamos no Papo de Coach, dia 28/5, novamente aqui, com o prazer da companhia da Caroline Trevisan, da Patrícia, colaboradora nossa com os trabalhos. E a Carol Trevisan, ela já participou daquele programa Viva Melhor, da Rede TV, no quadro de saúde. Ela participa frequentemente do programa Bem da Terra, né? Na Band. Também é colunista do site Marketing Nutricional. Além de outras coisas, né, Carol? Você tem uma formação boa de nutrição e coaching, né? Primeiro, boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui. Aceitei o convite do Celso, meu colega de turma de formação em coach. Como ele já disse, eu sou nutricionista e sou coach também. Sou nutricionista clínica com pós-graduação em algumas áreas. Dentro da nutrição clínica, emagrecimento, obesidade, nutrigenômica, que é cuidar da saúde através da análise genética, suplementação no esporte e a nutrição hospitalar, que eu tenho uma experiência com unidade de terapia intensiva dentro da Santa Casa. Vim aqui falar um pouquinho sobre bem-estar, imunidade e alimentação, né? Porque alimentação e imunidade e bem-estar estão diretamente relacionados, apesar da gente muitas vezes não conseguir fazer essa conexão entre as coisas, às vezes a gente acaba esquecendo dessa relação, estão diretamente relacionados e exercem influência importante. Então, você quer que eu comece falando? Eu queria que você falasse assim, da sua experiência com os atendimentos que você está acompanhando. Quais são os maiores desafios? Tipo, quais são os hábitos nocivos que as pessoas estão tendo por causa do isolamento? Para as pessoas se identificarem. Então, o primeiro ponto, eu estou fazendo atendimentos online, né? Os atendimentos diminuíram significativamente pela questão financeira, porque muita gente deixou de receber rendas, né? E também diminuiu porque a adesão ao tratamento, quando a gente fala em melhora da alimentação, também diminuiu. Porque as pessoas estão isoladas e a comida ela passou a ser um ponto que trazia e sempre trouxe conforto para as pessoas. A maioria das pessoas encontram dificuldade no controle da ingestão de alimentos ricos em açúcar e principalmente alimentos ricos em gordura e açúcar, que é a associação das duas coisas que nos traz prazer quando a gente fala em comida. Açúcar e gordura são substâncias presentes nos alimentos, a gordura ruim, não a gordura boa, a gordura natural dos alimentos, a gordura ruim aqui eu estou falando, que podem levar a muitos problemas, muitas doenças. Então, essa é a maior dificuldade das pessoas no isolamento. Deixar de consumir alimentos fonte de açúcar e gordura de forma excessiva. Esse é o ponto principal que a maioria dos pacientes que eu tenho atendido agora na quarentena relatam como dificuldade aí, como algo difícil de controlar. Tem um outro ponto que eu queria que você falasse. Tem toda uma questão cultural e afetiva, emocional relacionada à comida, né? Desde o processo da questão da amamentação, depois das questões de convívio social, a comida é celebrada, né? E tem uma relação afetiva. No momento em que acontece o isolamento, que a pessoa se tenha privada de uma série de outros prazeres da vida, ela desconta na comida, né? Sim, isso faz parte de contexto histórico, né? A gente já teve a oportunidade de conversar em outros momentos. A comida, ela serve, o papel principal dela é nutrir o corpo, é levar nutrientes para que o nosso corpo funcione bem, para que a gente tenha um sistema imunológico ativo e responsivo. No entanto, depois que nós descobrimos como associar alimentos, ingredientes, a comida passou a ter um papel em que ela não só alimenta e nutre o corpo, mas também alimenta nossos sentimentos e nos proporciona prazer.
E a comida, ela tem substâncias que ativam no nosso cérebro alguns pontos que estão vinculados ao prazer. E, além disso, tem uma questão bioquímica e fisiológica também. Determinados tipos de alimentos, eles são ricos em aminoácidos ou nutrientes que são precursores de hormônios que nos trazem sensação de prazer. Por exemplo, L-triptofano, que é um aminoácido, ele é precursor de serotonina, e a serotonina é o hormônio que traz sensação de bem-estar, felicidade, prazer. Então, quando a mulher está em TPM, um exemplo, e ela fala, eu tenho vontade de comer doce, chocolate, massas, pães, esse tipo de alimento, ele é fonte de triptofano e ele vai aumentar os níveis de serotonina e vai trazer uma sensação de bem-estar. No entanto, a sensação de bem-estar proporcionada pelo alimento, ela tem um tempo de duração muito curto, em torno de 8 segundos. Diferente, por exemplo, de um ansiolítico ou de um antidepressivo que tem a duração, o tempo de vida dele é de 1 dia. A duração de 8 segundos faz com que você queira repetir aquela ação para ter a sensação de prazer continuada. Então, você não vai comer um pedacinho de chocolate, você vai comer o chocolate até que ele acabe. Inteira, né? Então, você vai comendo para alimentar esse ciclo do prazer. E este é um grande problema porque você vai alimentando esse ciclo e se você não interrompe esse ciclo em algum momento, você vai ter o desenvolvimento de obesidade, de diabetes e doenças associadas ao consumo excessivo desse tipo de alimento. E essas doenças... Pode falar, Carol. E essas doenças, elas acabam atuando no nosso corpo, trazendo um processo que a gente chama de inflamação crônica, tá? Uma inflamação, ela nem sempre ela tem manifestação clínica. Às vezes você está inflamado, mas você não sabe que você está inflamado por conta do que você come. E esse ciclo sendo retroalimentado, ele gera um processo de inflamação no corpo que às vezes nós não sabemos e que diminui a nossa imunidade, torna a gente com uma resposta imunológica menor e, consequentemente, mais suscetível ao desenvolvimento de doenças. É uma coisa invisível, né? Sim. A gente costuma dizer, por exemplo, que o obeso ele é um inflamado crônico. A gente fala que é como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ele tem um processo inflamatório tão grande que qualquer doença nele responde de uma forma muito menos, responde de uma forma inferior a quem tem o corpo dentro com níveis de gordura dentro da normalidade e também responde num processo inflamatório muito mais acentuado do que uma pessoa com níveis de gordura dentro da normalidade. E tem alimentos que combatem esse tipo de condição ou que tipo a gente consiga extrair prazer do alimento de uma maneira saudável? Então, o primeiro ponto, Celso, eu acho que as pessoas já devem ter escutado falar, é a gente olhar para a saúde intestinal, olhar para o nosso intestino, analisar como está a saúde intestinal. Muitas pessoas sempre associaram o intestino à excreção, né, à eliminação de fezes. Mas a gente tem 2 intestinos, o intestino delgado, que é onde ocorre a absorção de nutrientes, e onde a gente absorve também uma série de vírus e bactérias que podem estar ali. E a gente tem o intestino grosso, que é onde nós temos absorção de água. No intestino grosso também acontece absorção de água e formação de fezes, onde a gente elimina aquilo que não tem utilidade para o nosso corpo. Quando nós pensamos em intestino delgado, nós temos ali uma colonização bacteriana, tanto boa quanto ruim. E o que você come é o que determina qual tipo de bactéria você vai estar cultivando ali no seu intestino. E o que tem a ver as bactérias com a nossa saúde, com o nosso bem-estar também e com o sistema imunológico? Quanto mais você alimenta as bactérias boas, mais saúde mental você vai ter. Nós sabemos hoje que doenças psíquicas como depressão, ansiedade, síndrome do pensamento acelerado, uma série de questões que estão envolvidas com a psique são em decorrência de uma flora bacteriana intestinal ruim, tá? Então, a nossa flora intestinal e o que a gente come
e esse tipo de alimento que nós consumimos alimenta bactérias boas ou ruins, vai determinar o desenvolvimento de uma série de doenças, inclusive as doenças psíquicas, não só as doenças físicas. Diabetes, câncer, ele começa pelo que a gente come e qual é o tipo de bactéria que a gente alimenta no nosso intestino. E Bactéria boa. Quais são as comidas que favorecem o aparecimento de condições de doenças? E quais são os alimentos que favorecem a flora benéfica para o organismo? Então, vamos lá. Alimentos que favorecem o cultivo, vamos dizer assim, de bactérias ruins. Alimentos industrializados, que a gente chama de alimentos processados ou ultraprocessados, né? Que contêm uma quantidade muito grande de conservantes, corantes e substâncias como derivados de carvão e petróleo. Muitos alimentos que a gente compra no mercado, a gente acaba comendo sem saber, derivados de carvão, petróleo, parafina de vela. Então, esses alimentos, eles são substrato para alimentar essas bactérias ruins. Entendi. Além disso, o consumo excessivo de medicamentos sem indicação, né? Porque o medicamento, ele destrói flora boa, ele destrói a boa e a ruim, ele mata a bactéria boa e bactéria ruim, no caso de um antibiótico, por exemplo. Então, uso excessivo de medicamentos sem indicação. O tabagismo e o consumo de bebida alcoólica. Tudo isso leva a uma proliferação bacteriana ruim no nosso intestino, nos tornando vulnerável ao desenvolvimento de doenças psíquicas e doenças físicas. Quando a gente vai falar agora do que alimenta as bactérias boas, né, que é o oposto, a gente sempre tem que pensar em comida de verdade. O que alimenta a bactéria boa, que vai me trazer saúde? É uma coisa assim, meio piegas, mas é comer comida de verdade. O que é comida de verdade? Comida que vem da natureza. Então, frutas, verduras, legumes, as carnes também, né, são riquíssimas em nutrientes que favorecem a nossa saúde. Carne vermelha, carne branca. Carne vermelha entra aí carne de porco, tem alguns cortes de carne de porco que tem até menor teor de gordura do que a carne de boi. E ovos e leite, se não houver nenhuma contraindicação ao consumo de leite por intolerâncias alimentares. Tem pessoas que têm intolerância à lactose, tem pessoas que têm intolerância à proteína do leite, que é diferente da lactose, a lactose é o açúcar. Então, consumir comida de verdade. Esse é o ponto-chave para que a gente alimente bactérias boas no nosso intestino. A gente, consumindo comida de verdade, a gente vai estar colocando o que a gente chama de probiótico e pré-biótico para dentro do nosso corpo, tá? Os probióticos a gente consegue encontrar em iogurtes, tá? Em kefir, que é aquele leite que você coloca os lactobacilos ali para causarem uma fermentação, e o kefir tem uma quantidade grande de probiótico para cuidar da saúde intestinal. Kombucha, que também é a fermentação do chá, é muito consumido os japoneses gostam muito, né? É um costume oriental e ele é muito, muito rico em probiótico. O pré-biótico é como se fosse a comidinha para esses bichinhos que a gente vai consumir por meio desses alimentos que eu falei. E onde a gente encontra pré-biótico? Em frutas, verduras, legumes, que tem bastante fibra para alimentar esse tipo de bactéria boa no nosso intestino, fazendo com que ela se prolifere. Então, probiótico e pré-biótico, que a gente chama a associação dos dois de simbióticos, é um dos pontos para cuidar da saúde intestinal. Ingestão hídrica, beber muita água, é outro ponto, porque nós precisamos trazer hidratação e eliminar excesso de toxinas produzidas por todos os processos metabólicos do nosso corpo. Então, como que eu calculo quanto de água eu tenho que beber? 35 ml por cada quilo de peso corporal. Então, se você tem 70 quilos, você vai multiplicar por 35 e vai conseguir saber o quanto de água você precisa beber todos os dias, né? E tem outros alimentos específicos que a gente consegue orientar um aumento de consumo para trazer uma melhora imunológica. Só para responder de forma mais pontual a sua pergunta.
todos esses alimentos que eu citei, eles são ricos em triptofano e eles vão trazer uma sensação de bem-estar, de controle da ansiedade, do estresse ocasionado pelo período de isolamento. Deixa eu perguntar uma coisa. O kefir é o Yakult? Não. O Yakult, ele é um leite fermentado, tá? Quando a gente fala em probiótico, nós temos uma infinidade de tipos de lactobacilos, tá? O Yakult, ele tem o lactobacilo casei, mas a gente tem bifidobactéria, a gente tem lactobacillus rhamnus, nós temos vários, é como se fossem o nome dos bichinhos. Você é o Celso, eu sou a Carolina, a gente tem a Patrícia aqui, então é como se fossem os nomes. No Yakult, a gente tem um bichinho, que é o lactobacillus casei. Quando você faz o kefir, ele é uma associação desses bichinhos, que vai ter um monte, que a gente não consegue saber exatamente qual é, se não tiver uma análise biológica, tá, em laboratório. Mas o kefir vai te trazer uma quantidade maior de espécies, vamos dizer assim, de lactobacilos. Como que eu consigo ter o kefir? Alguém tem que te dar o que a gente chama de mudinha, que são os grãozinhos que você vai pôr dentro do leite e ele vai fermentar esse leite. Quem tem interesse, como que consegue? Digita na internet, doação de kefir. Vai conseguir encontrar comunidades e pessoas que têm bastante e doam. Quem não conseguir doação, por estar localizado numa cidade que não tem doadores, tem alguns sites que vendem. E eles mandam, chama Probióticos Brasil, um que eu já comprei, dá para comprar kombucha, dá para comprar uma série de coisas. E eles mandam ele seco para você via correio e daí você começa a cultivar. Eu falo que chama kefilhos, porque dá trabalho, não é kefir, é kefilhos. Porque dá trabalho. Todo dia você tem que trocar o leite para poder trazer essa fermentação e conseguir esses lactobacilos. Então, o Yakult, ele é um tipo de probiótico. Por isso que é importante fazer variado. Tentar consumir o iogurte, o kefir, o kombucha, fazer de forma alternada. Então, de uma certa maneira, a gente tem que tomar iogurte, Yakult, kefir, comer verdura, frutas, ao invés de abrir uma bolacha ou pegar um chocolate, e substituindo para alimentar essa flora, né, no intestinal, né? Sim. É óbvio que algumas vezes nós vamos querer comer esse tipo de alimento que é fonte de prazer, né? Quando a gente não come só com a fome física, que é a fome que vai alimentar o nosso corpo, a gente come também com a fome emocional. No entanto, é preciso ter uma estabilização do seu emocional para que aquele alimento não domine e não te descontrole, né? Você pode decidir em algum momento comer esse tipo de alimento, mas é uma decisão sua, onde você consegue ter controle sobre o quanto você vai comer daquele tipo de alimento. O problema desses alimentos é que todo alimento processado e ultraprocessado, ou seja, que vem da indústria, ele tem aditivos que geram vício mesmo. Então, quanto mais você come desse tipo de alimento, mais você quer comer. E estudos mostram, inclusive em ratos, que o rato que come muito açúcar e muita gordura, ele sempre quer comer mais açúcar e mais gordura. O açúcar, especificamente falando, ele traz uma sensação de prazer, onde ele ativa áreas cerebrais que drogas como a cocaína ativa. Então, ele dá uma sensação de prazer muito intensa e ele gera um vício que até quando você vai fazer o desmame do consumo do açúcar, você pode entrar em processo de abstinência, porque ele realmente gera um vício químico, né? Diante de todos os aditivos que ele tem. Então, quando for comer, porque às vezes você vai se permitir, coma com moderação e não faça isso uma rotina. Ele tem que ser exceção à escolha desse tipo de alimento. Até mesmo o cafezinho com açúcar, que a pessoa toma o dia inteiro, assim, se torna uma coisa viciante? Faz um prejuízo? Então, quando a gente fala em café, né,
o café, ele gera um vício, uma dependência, porque ele tem um princípio ativo chamado cafeína. E a cafeína, ela age no nosso corpo, gerando, ela é termogênica, ela desperta atenção, ela causa e está envolvida em algumas funções no nosso corpo. Você vai gerar um vício da cafeína, mas a cafeína, ela também tem benefícios, proteção cardiovascular, uma série de, tem compostos bioativos que são benéficos para a nossa saúde, tem anti-inflamatórios, mas você coloca o açúcar, e o açúcar, ele vai anular todos os benefícios que você tem no consumo da cafeína, do café. Então, o açúcar que você coloca no cafezinho, mesmo que seja pouco, ele pode ser um grande vilão e ele pode te trazer a um vício, sim. Não só pelo gosto do café, mas pelo sabor adocicado que o açúcar proporciona. O que eu oriento os pacientes? O café, ele deveria ser consumido sem açúcar. Quando você põe açúcar, você mascara o gosto do café. Quem gosta de café, de fato, é apreciador de café, os baristas, eles não adicionam nenhum tipo de açúcar na bebida para que eles possam sentir todas as notas daquele café. Então, o que eu sempre oriento os pacientes é que eles procurem adaptar a papila gustativa, que são essas bolinhas que a gente tem na língua, ao sabor, de fato, de cada alimento. Isso é um processo demorado, não acontece de um dia para o outro. Mas vai tentando, coloca 2 colheres de açúcar, tenta reduzir para 1,5. Depois de uma semana, tenta para 1. Até conseguir... Se eu trocar por adoçante, faz algum efeito? Em relação a quê? Primeiro ponto, em relação ao café, a cafeína continua agindo da mesma forma. O adoçante é uma substância química produzida em um laboratório, né, por uma empresa específica que vai te trazer o sabor doce sem trazer calorias. É esse o papel do adoçante. Só que é como eu disse, uma substância química. Alguns são naturais, por exemplo, estévia e xilitol. Mas vão te trazer o sabor doce, a sua língua ela vai reconhecer esse sabor doce, mas o seu cérebro não vai saber de onde vem esse sabor doce. Ele vai entender apenas como sabor doce. E ele vai continuar pedindo para você repetir o prazer proporcionado pelo sabor doce. Entendi. Tá? Então, o adoçante, ele é só para quem não quer engordar, ou para quem é diabético, e ainda assim, o consumo ele tem que ser feito com moderação, porque é um produto químico, e a gente sabe que muitos estudos mostram, hoje, por exemplo, o aspartame, ele é um grande veneno, principalmente para a parte neurológica, Alzheimer, Parkinson, está vinculado e tem comprovação de que o consumo excessivo de aspartame leva a esses problemas. Sucralose, que era tido como um adoçante excelente, a Unicamp fez um único estudo, mas já levanta as nossas antenas para que a gente observe de que a sucralose aquecida, ela sofre modificação, né? Na verdade, não é mutação, modifica, e ela produz substâncias que são altamente cancerígenas. Então, olha só. Então, o adoçante também deve ser feito com moderação ao consumo, tá? Eu queria falar um pouquinho, porque a gente falou sobre comida de verdade, mas eu queria dar algumas dicas, porque senão fica muito genérico, né? Legal. De alguns alimentos específicos que auxiliam no processo da melhora imunológica. Então, eu vou falar primeiro de uma vitamina que todo mundo deve estar escutando falar bastante, já faz anos que fala-se muito dela, que é a vitamina D, tá? A vitamina D, nós temos hoje, em São Paulo especificamente, 88% da população com deficiência de vitamina D, porque em São Paulo todo mundo trabalha em escritório, né? Em lugares fechados e não se expõe ao sol. E a vitamina D a gente consegue também com exposição solar. Então, o primeiro ponto em relação à vitamina D, que todos nós, mesmo em isolamento, tentemos de alguma forma pelo menos 10 minutos de exposição solar. Uma observação, sempre sem protetor solar e nos horários indicados, né? Até as 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Por que sem proteção? Porque com proteção solar a gente reduz a absorção em torno de 90%, a produção da vitamina D. Então, o primeiro ponto para a vitamina D, observar a ingestão,
quem não faz exame, tentar fazer, porque vitamina D é algo que traz uma proteção imunológica quando está em níveis dentro da normalidade. E tentar consumir alimentos fonte de vitamina D. Um grande alimento fonte de vitamina D é ovo. Mas não só a clara. A vitamina D, ela está dentro da gema. Muita gente come o ovo e tira a gema. Então, procurar colocar o ovo como um alimento diário, com gema, obviamente. Se não tiver o hábito de comer ovo, conversar com um profissional para fazer a suplementação de vitamina D uma vez por semana ou todos os dias, dependendo de como o nutricionista ou o médico vão orientar. Então, o primeiro ponto é a vitamina D. Segundo ponto, frutas cítricas. Tentar incluir no nosso dia a dia frutas cítricas de uma maneira geral. Mexerica, né, que é a bergamota, laranja, limão, da forma que for. Porque acerola também, morango é riquíssimo, apesar de não ser tão cítrico, mas é riquíssimo em vitamina C, para que a gente tenha um aporte adequado de vitamina C. Por quê? Vitamina C auxilia no processo de aumento imunológico, tá? O que eu ia falar sobre a vitamina C, muitas vezes a gente não consegue ter ingestão adequada e precisa suplementar a vitamina C. Tomar cuidado com a suplementação sem orientação profissional, porque a vitamina C em excesso, ela pode levar ao desenvolvimento de cálculo renal, principalmente os cálculos de oxalato, que é oxalato de cálcio, favorece. Então, tenta por alimento e não vai suplementar a vitamina C por conta. Procura alguém que vai avaliar o seu exame para saber se existe indicação ou não da suplementação. Mas aí fica a dica das frutas cítricas, tá? Outro ponto que é extremamente importante, zinco. A gente tem uma melhora imunológica com a suplementação ou consumo de alimentos ricos em zinco. Onde a gente encontra semente de girassol e semente de abóbora, sem a casca. É aquela partezinha de dentro que às vezes a gente compra já descascado. Deu uma pipocada, Carol. Zinco em cereais. Carol, desculpa. Deu uma pipocada, seu vídeo congelou. Fala de novo do ginkgo. Deu para ouvir até a semente de girassol e semente de abóbora. Como você tem que ser sem a casquinha, tá? É o mais indicado. E a gente encontra também em cereais integrais. Então, arroz integral, uma granola que você prepare com uma mistura de cereais. Oleaginosas. O que é oleaginosa? Castanha do Pará, castanha de caju, nozes, amêndoas. A gente também encontra bastante zinco, além de zinco magnésio, que é outro mineral excelente para melhora imunológica, tá? Outro ponto importante, as castanhas são muito ricas em vitamina E também. E a vitamina E também é importante para aumento de sistema imune. Então, essas castanhas, as nuts, elas são muito bacanas, são comida de verdade, saciam porque são ricas em gordura também, tá? Então, esse é um outro ponto. Ômega 3. Ômega 3, a gente tem muita suplementação em cápsula, mas a gente encontra ômega 3 também no óleo de soja, no azeite, né? No óleo de peixe também. E nos próprios peixes. Então, a sardinha é um dos peixes com maior teor de ômega 3. Só que, por que o ômega 3 é tão bom? Porque ele é anti-inflamatório, ele desinflama a gente, ele faz com que o nosso corpo fique menos inflamado. A inflamação, ela pode trazer doença autoimune, como dores articulares, reumatismo, pode trazer desenvolvimento de esclerose. O processo inflamatório ele é muito perigoso para o nosso corpo. A gente tem que tomar cuidado porque a gente precisa ter um equilíbrio de ômega 3 e ômega 6 na nossa alimentação, né? Consumir muito ômega 3, por isso que eu falo da importância de uma orientação profissional. Muito ômega 3, ele pode fazer o papel inverso. Ao invés de desinflamar, ele pode te inflamar mais ainda. Então, tome cuidado com a suplementação de ômega 3 de forma excessiva.
porque às vezes você já consome na alimentação uma quantidade adequada e aí você vai suplementar e ao invés de desinflamar, você vai inflamar e vai aumentar ainda mais o risco de problemas cardíacos. Então, procura fazer tudo por meio da alimentação e se for suplementar, seja consciente e responsável. Não é porque as coisas são vendidas sem receita que elas podem ser consumidas de forma descontrolada ou sem uma análise e uma orientação, tá? Então, eu já falei das frutas cítricas, falei aí também do zinco, né, com a semente de girassol, com a semente de abóbora, com os cereais e com as oleaginosas. Falei das oleaginosas por conta de vitamina E, ômega 3. Ômega 3 também no azeite, sempre que possível, cru e com processo de extração extra virgem, tá? Tá. Isso é o mais indicado. É o mais indicado. Falamos dos probióticos também, que a gente falou lá no começo. Eu queria pegar esses últimos 5 minutinhos, perguntar se a Patrícia, se ela está ouvindo a gente, se ela quer perguntar alguma coisa. Oi, Celso. Oi, Patrícia. Quer perguntar alguma coisa para Carol? Quero. Fiquei com 2 dúvidas, na verdade. Uhum. Quando ela falou do alimento que vem, às vezes, procedente do petróleo e da parafina, eu nem imaginava isso. Se ela puder me dar algum exemplo, só para eu ter noção. E em relação ao Yakult, eu tenho uma filha de 6 anos e ela ama, né? Quer tomar todo dia. Eu fico, não pode. Tipo assim, pode ou não pode, sabe? Tem um padrão, toma todo dia, dia sim, dia não, 2 por dia, né? Se existe alguma... Eu tomo 1 por dia. Eu queria saber sobre isso. A gente tem 3 minutinhos, vamos lá. Primeiro, petróleo e carvão, a maioria dos alimentos processados, eles têm aditivos químicos e conservantes que são derivados de petróleo. Então, assim, se eu fosse te pontuar, eu te pontuaria quase todos os alimentos industrializados, como salgadinhos, daqueles que a gente fala que são salgadinhos de isopor. A gente tem alguns conservantes desse tipo em refrigerantes. Refrigerante não tem nada de natural, é tudo substância química dentro do refrigerante. Eu vou dar uma dica para quem tiver interesse, um livro super interessante, foi um volume especial, mas a gente consegue comprar em sebo, chama Prato Sujo. Eles falam bastante sobre esses aditivos químicos e como a indústria do alimento, ela produz produtos que nos levem ao vício, né? Então, assim, quase tudo, Patrícia, que é industrializado, ele tem aditivos químicos que provavelmente venham do petróleo ou do carvão. Sobre o consumo de Yakult. A Yakult é uma empresa japonesa muito preocupada com bem-estar dos consumidores. No entanto, o Yakult tem uma quantidade grande de açúcar, tá? Ele é docinho, ele tem açúcar. E, além disso, ele tem lactobacilos e ele é como se fosse um medicamento. Por isso que toma só 1 por dia. Porque o excesso dele pode levar a um desarranjo intestinal por excesso de lactobacilos casei. Tem muitos alimentos que são até mais interessantes do que o Yakult, que ninguém da Yakult esteja nos ouvindo, mas um iogurte batido com frutas, o próprio kefir, que dá para fazer requeijão, que dá para fazer mousse. Se você conseguir fazer esse equilíbrio, é mais interessante. Mas o Yakult, consumido 1 por dia, não vai fazer mal, tá? Não existe contraindicação. A não ser que seu filho tenha alteração glicêmica, tá com diabetes, ou tenha uma glicose elevada. Fora isso, não tem contraindicação. 1 por dia, tá ok. Deixa eu falar uma coisa. Muito obrigada. Tem 1 minutinho para encerrar, Carol. Eu queria agradecer bastante, foi bem ilustrativo para a gente. Eu acho que a questão toda é a gente variar alimentos saudáveis, né? Tudo que a gente sabe que é saudável, né? E variar, né? E dosar, prestar atenção na questão dos açúcares. Posso falar só uma coisinha? Tem 1 minuto. É isso aí. Vou falar rapidinho só sobre alguns alimentos que devem e valem a pena serem incluídos. Gengibre, tá? Cúrcuma, se conseguirem, alho, óleo de coco, tudo com moderação, mas se conseguir ingerir, tudo isso traz uma melhora do sistema imunológico. Própolis também,
tá? Própolis em gotas, o própolis verde. E a geleia real, que é muito consumida, se a gente conseguir incluir a geleia real, a gente compra em lugares que vendem mel. A geleia real tem muitos nutrientes, muitos minerais e ajuda muito em sistema imunológico. Então, eu queria Legal, falar desse que eu não falei, Tá certo? bom. Já vai obrigada. encerrar aqui. Obrigado, viu, Carol? Imagina, obrigada a você. Obrigada, Carol. Vamos fazer Obrigada, mais vezes Celso. esse vídeo. Obrigado, Patrícia. Até mais. Tchauzinho, gente. Tchau, Tchau. Patrícia. Tchau, tchau. Obrigada.